Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Aleluias. Bom, eu gosto de, sempre que possível aqui, falar das pessoas que se manifestam. E temos aí também a Dinorá, seu Durvalino, Deus abençoe vocês. Rosilene, bom dia, que Deus também te abençoe. Eu acho que eu não conheço a Rosilene. Amém, amém, amém. Triana disse aqui que Deus não enxerga como nós, realmente. Ele vê o que está dentro do nosso coração e procura um verdadeiro louvor. E é exatamente isso mesmo. Deus, ele procura em nós uma verdadeira adoração. E essa adoração, a verdadeira adoração é aquela que sai aqui de dentro, né? É aquela que está, que tem um alvo exclusivo, que é o coração de Deus. Não é impressionar as pessoas, muito embora às vezes somos inclinados a isso, né? A impressionar, a fazer uma boa apresentação, a ter uma boa retórica, mas não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é sinceridade. Sinceridade que sai daqui de dentro, né? É o que sai daqui de dentro. Não é o que está fora, mas é o que está dentro. Amém, Verônica, que Deus também te abençoe. Bom dia para você. Bom, a palavra de Deus hoje está a meu cargo, né? Hoje é eu que vou compartilhar um pouco da palavra de Deus. Como sempre, muito nervoso, muito nervoso, mas vamos lá, Deus nos dá a graça e nos dá força, né? E é nele que nós devemos buscar a sabedoria que nos orienta. Na sexta-feira, agora passada, na nossa conversa pastoral, o que é essa conversa pastoral? Eu, Léo, Marcelo, nas sextas-feiras, na maior parte das sextas-feiras, temos nos encontrado remotamente, temos nos encontrado de forma online, né, pelo WhatsApp, e ali compartilhamos de algumas coisas dos nossos corações, tem uma leitura que temos feito, e tem sido algo muito, muito bom para a minha vida, e acredito que para deles também. E especialmente essa sexta-feira ela tocou profundamente no meu coração. Aquilo que nós conversamos na sexta-feira, na nossa conversa pastoral. E aí,
sempre quando eu vou preparar a mensagem, eu passo o sábado lendo, orando e refletindo na palavra que tem para pregar. E nessa preparação para esse momento agora, não saiu da minha mente, não saiu do meu coração essa conversa que nós tivemos na sexta-feira à noite. E por conta desse incômodo, dessa insistente lembrança do que aconteceu no dia anterior, repito, na sexta-feira agora, eu não tive outra opção a não ser revisitar uma mensagem que eu preguei na igreja do bairro, lá no começo de fevereiro. Eu sei exatamente a data, porque eu costumo anotar, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes eu anoto. E é essa mensagem que tem tudo a ver com aquilo que nós conversamos na sexta-feira à noite. Inclusive até textos que foram citados, alguns deles, 2 deles pelo Marcelo, na sexta-feira, são textos que fazem parte dessa mensagem que eu preguei em fevereiro, início de fevereiro, e que, por força dessa lembrança, eu tenho que compartilhar com vocês nessa manhã. Alguns já ouviram, talvez não vão lembrar. Quem não ouviu, vai ouvir essa mensagem agora. E certamente Deus, ele sempre renova as palavras que serão ditas. Afinal de contas, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se renova sempre. Sempre se renova para atender uma necessidade dos nossos corações. Renata Freitas, bem-vinda. Bem-vinda, que Deus te abençoe aí. Vamos lá. E essa conversa que nós tivemos na sexta-feira, ela basicamente girou, eu acho que foi o ponto central da nossa conversa, ela girou basicamente em torno da necessidade que todos nós seres humanos temos de ter que compartilhar aquilo que está dentro do nosso coração conosco, com outras pessoas. E nessa conversa nós, inclusive foi até o Léo, inclusive o ponto de partida dessa conversa, digamos assim, mais séria, que ficou mais na minha cabeça, foi até partiu do Léo mesmo, quando ele falou do suicídio de um determinado pastor, que agora não me lembro o nome. Também não é importante agora. Mas o suicídio de pastores é uma coisa que não é raro de acontecer. Talvez é até mais comum do que você e eu imaginamos. E muitas vezes esse ato de suicídio é uma manifestação de desespero daquilo que a própria religião, em face da própria religião, um resultado do peso que a religião
tem colocado sobre os ombros, um peso que a religião criou, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com o chamado de Deus para a vida de cada um de nós. E essa santidade que se espera muitas vezes daqueles que frequentam o ambiente religioso é uma santidade que não é bíblica. É uma santidade que nós cobramos muitas vezes do outro, uma santidade para a qual nós inicialmente não fomos chamados, uma santidade instantânea. Mas a santidade para a qual nós fomos chamados, ela é um processo que Deus compreende muito bem. Um processo que nós temos dificuldade muitas vezes de compreender. Mas é um processo que Deus compreende muito bem. E aqui, na medida em que eu for falando aqui, ministrando a palavra, vocês vão perceber isso. Que essa santidade é um processo que Deus compreende muito bem. E nós, que fomos chamados para esse caminho, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender, ou começar a entender esse processo de santidade que nós participamos. O texto que eu quero ler com vocês hoje está em Gálatas 6. Vamos abrir aqui. Valdirene, Deus te abençoe, Valdirene. Seja bem-vinda também. Então vamos lá, Gálatas 6. Às vezes eu me perco aqui no computador. Deixa eu ler aqui no celular, que é melhor. Então, Gálatas 6, está escrito o seguinte. Eu vou ler aqui os primeiros versículos, tá bom? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Eu vou ler até o 10. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não
desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vou repetir o 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Muito bem. O chamado do Evangelho, ou o chamado de Cristo para as nossas vidas, essa coisa de participar da igreja, de fazermos parte de uma comunidade cristã, é um chamado para desenvolver uma relação. É um chamado relacional. Isso naturalmente resulta no convívio uns com os outros. Como a nossa conversa pastoral que eu mencionei. O intuito dessa conversa que temos às sextas-feiras não é especificamente, e na verdade não é nem esse o propósito, ficar estudando a palavra de Deus. Não é esse o princípio, o principal objetivo da nossa conversa. O principal objetivo da nossa conversa pastoral, às sextas-feiras, eu, Marcelo, Léo, é vivermos a palavra de Deus, aplicarmos a palavra de Deus nessa nossa relação. E de que maneira nós aplicamos essa palavra de Deus nas nossas na nossa relação? É nos relacionando. É falando daquilo que está no nosso coração. Às vezes nós nos pegamos falando muito de igreja. Foi interessante porque isso foi levantado na nossa conversa. Falando da igreja. Falando dos projetos, aquilo que precisa decidir, né, e tudo mais. E nos esquecemos, muitas vezes, que é muito mais importante, talvez esteja em primeiro lugar, e está em primeiro lugar, falar daquilo que está dentro do nosso coração. Nos apresentar, nos desnudar, mostrar aquilo que realmente somos. Para que Deus, através disso, possa trabalhar, usando a vida de cada um de nós, para nos conduzir nesse caminho, que é o caminho relacional que o cristianismo propõe para todos nós. Em outras palavras, é necessário convivência, nós precisamos conviver uns com os outros. E é lógico que, na medida em que nós convivemos uns com os outros, é natural conhecermos melhor uns aos outros. Isso é natural. Quando eu namorava a minha esposa, a Vanessa, quando eu não namorava a Vanessa, eu a conhecia de uma forma, porque o meu convívio com ela era um convívio de quem conhecia superficialmente. A partir do momento que começamos a namorar, o meu conhecimento em relação a ela passou a ser diferente do conhecimento, agora, namoro, diferente do conhecimento quando não namorávamos. Quer dizer, digamos assim, que aprofundou mais esse conhecimento. A partir do momento que nos casamos, esse conhecimento um do outro passou a ser mais profundo ainda.
E nessa relação de casamento, ainda é preciso, é necessário ir se aprofundando ainda mais. Porque, pasmem, existem casais, inclusive o Léo até mencionou isso na nossa conversa, vou pegar muito do que falamos na nossa conversa para falar aqui hoje. Existem muitos casais que já são casados há anos, frequentam igreja juntos, até tem ministério na igreja, mas não se conhecem, porque não participam desse processo de conhecer um ao outro. Porque não se permite, no convívio, conhecer um ao outro. E conhecer um ao outro é natural, é uma consequência nós começarmos a descobrir coisas que estão durante muito tempo guardadas no coração do outro, apenas no coração do outro. Veja, não basta só apenas eu querer conhecer, é necessário que o outro também se deixe ser conhecido, né? Então, o cristianismo é isso, é convivermos. Parte daí, esse é o princípio. Conhecermos, convivermos, né? Viver em comunidade. O cristianismo é relacional. E em João, capítulo 15, versículo 15, está escrito as palavras de Jesus, o seguinte: olha só, já não, isso Jesus falando, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então veja só, a relação do servo com o Senhor não é uma relação que permite que o servo saiba o que o Senhor faz. O que o Senhor faz, o que está no coração do Senhor em relação ao servo, não é conhecido pelo servo. E Jesus não nos chamou para essa relação de senhor e servo. Não podemos perder de vista de maneira alguma que ele é Senhor, que ele é Rei. Mas a relação que ele quer ter conosco é uma relação de amigos. Porque, como Jesus disse, o amigo sabe do outro amigo, conhece do outro amigo. Por isso que ele disse que eu os tenho chamado amigos, para que tudo o que ouvi de meu Pai, tudo o que ele recebeu do Pai, tudo o que ele recebeu de Deus, seja conhecido. E ele fala tudo, ele não fala uma parte, ele fala tudo. Então, Jesus nos chamou para conhecê-lo de perto. E assim também ele quer nos conhecer de perto, embora ele já saiba aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa vida. Mas eu preciso me deixar conhecer. Veja que é um exercício. E assim nós nos tornamos amigos. Tem até aquela música que a gente gosta de cantar pra caramba, né? Na igreja. Não existe nada melhor. Meio desafinadinho, mas foi, né? Do que ser amigo de Deus. Olha só, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Olha, amigo se deixa ser conhecido. E realmente não existe nada melhor. Mas o nosso relacionamento não é só com Jesus. O nosso relacionamento, ele
também é com pessoas. E diga-se de passagem que no nosso dia a dia a gente pensa mais nas pessoas durante o nosso dia do que propriamente em Jesus. Sejamos francos, né? São poucas as vezes durante um dia que vem aqui na minha mente, no meu coração, o nome de Jesus. O que mais vem à minha mente, quem eu me deparo todos os dias, são as pessoas com quem eu me relaciono. Muitas vezes nós lembramos do nome de Jesus, ou quando vamos ler uma Bíblia, ou quando vamos fazer uma oração, quando passamos por uma situação de perigo, ou quando precisamos pedir alguma coisa, aí nós lembramos do nome de Jesus. Mas o ordinário, o normal, o habitual é vermos pessoas, nos interagirmos com pessoas, nos relacionarmos com pessoas. Então veja que o nosso relacionamento, ele não é só com Jesus, é também com pessoas. Então eu não devo olhar só para o alto, eu também devo olhar para os lados. E nessa de olhar para os lados, nós veremos não apenas pessoas quando passamos a conviver com elas, mas nesse relacionamento nós vamos encontrar problemas, nós vamos encontrar dificuldades relacionais. E está escrito em Tiago 5,16 que nós devemos confessar, nas palavras de Tiago, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então veja só. Nessa vida relacional em que nós nos relacionamos com os outros, não é desprezado na nossa caminhada cristã, não é desprezado a possibilidade do pecado. Aliás, a gente acha que a igreja é lugar de gente santa, de gente que não tem pecado. E não é assim, a realidade não é essa, não se engane. A igreja tem pessoas que pecam, pessoas que falham, pessoas que erram. Todos nós, sem exceção, falhamos, todos nós pecamos, todos nós erramos. Nenhum de nós goza do privilégio de ser perfeito. Nenhum de nós. Por isso que Tiago diz, confessem os seus pecados uns aos outros. E ele não fala apenas confesse. E é interessante porque não é confesse para o pastor, para o diácono, a pastora, o ministro, a ministra, não. É uns aos outros. Lógico que você tem que tomar um certo cuidado, você não vai sair falando da sua vida para todo mundo. Mas veja que há essa necessidade. Desde que eu comecei falando aqui de suicídio pastoral, né, e tudo mais. E não é para ficar só no confessar, é também orar uns pelos outros. Para quê? Para que sejam curados. Então existe um processo terapêutico aí, né, desse falar, de falar aquilo que está dentro do coração, das mazelas que carregamos, dos males que carregamos, daquilo que nos tem destruído internamente. E tem um reflexo externo. Então é necessário colocar isso para fora. E orar uns pelos outros. É importantíssimo isso. Então, a vida cristã é relacional e nós temos Jesus como aquele que restaura essas relações. Veja, o pecado, a falha, o erro não pode ser um mecanismo de destruição das relações. A gente não pode permitir isso. Porque o nome de Jesus é nome que é todo sobre, é nome sobre todo nome,
e tem poder para restaurar as relações. Por isso que está escrito que nesse abrir de coração, esse falar, oremos em quê? Em nome de Jesus, para que restaure as relações, as amizades, o casamento, a relação no seu emprego, no seu trabalho, seus colegas de trabalho, com a sua chefia, seu patrão, seus empregados. Então Jesus ele restaura as relações, seja com o Pai, seja com o Espírito Santo, seja com ele mesmo e, lógico, uns com os outros, entre nós. Então, se a vida cristã é relacional, se esse relacionamento envolve seres humanos, e eu disse que a maior parte do nosso tempo a gente pensa, se relaciona com as pessoas, nós também não estamos isentos de sofrer decepções, porque quando eu começo a falar aqui, eu sempre estou falando na posição daquele que vê os erros dos outros. Mas os outros também estão no meu lugar, né? Como aqueles que também, quando se relacionam, veem falhas, veem erros, veem pecados em mim. Como eu disse, a vida cristã não é sinônimo de perfeição. Então, na igreja, não existe não há perfeição. Há um processo de aperfeiçoamento das nossas vidas, das nossas relações, seja com Deus, seja com as pessoas. Então vamos tirar essa frase do nosso vocabulário, essa palavra perfeição. Porque está escrito em Filipenses 1,16 que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? Então nós somos uma obra em andamento. 1 João 2,1 está escrito: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Então a palavra de Deus, né, ela está para nós, para que nós não pequemos. Se, contudo, continua João, se alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é justo. Então veja, o processo da nossa... quando nós fazemos parte, começamos a viver essa vida cristã, é uma vida que nos apresenta, olha, não peque, porque não é bom. Faz mal para você, faz mal para as pessoas que se relacionam com você. Mas, se pecar, olha só, esse mas se pecar, está dizendo o seguinte, você está sujeito. Uma hora ou outra você vai tropeçar, uma hora ou outra eu tropeçarei. E aí nós temos Jesus Cristo, o advogado que nos defende, que intercede por nós. Então a Bíblia não encara, a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus não encara as nossas fraquezas como algo de outro mundo. Isso faz parte da nossa natureza. Enquanto nós estivermos neste corpo corruptível, suscetível ao pecado, pecaremos. Seja por palavras, seja por obras, seja por pensamento. Faz parte da nossa natureza. E Deus compreende muito bem isso. Eu comecei dizendo no início da palavra de hoje. Em Salmo 103, 8 e 10 está escrito que o Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, lento para se irar, cheio de amor, não nos acusa, não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre, não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Eu não sei você, mas se Deus me tratasse como eu mereço, certamente eu não estaria aqui agora. E ainda no versículo 13 e 14, o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Deus sabe como eu e você somos fracos. Lembra que não passamos de pó.
Então veja, quando Paulo escreve lá no primeiro versículo que nós lemos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ele está falando o mesmo que João. Olha, em outras palavras, alguém pode pecar. Isso vai acontecer. Ele está dizendo o mesmo que está escrito em Salmo 103. Olha, nós não passamos de pó, a nossa estrutura é frágil, nós pecamos. Todos nós somos sujeitos a cometer erros. Ninguém é absolutamente santo a ponto de não tropeçar. Inclusive, o próprio Paulo escreveu dizendo que faço o que não quero e o que quero não faço. E às vezes nós somos assim, não é verdade? Às vezes você, esses dias aí de confinamento, você tinha falado assim, poxa, agora eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou buscar mais o Senhor. No entanto, aquilo que você queria não fez. E aquilo que você não queria acabou fazendo. Porque nós não precisamos das pessoas para cometer erros. Nós cometemos erros sozinhos. Então é importante dizer o seguinte, que assim como nós estamos sujeitos a decepções, também podemos ser autores de decepções. E como eu, você, como nós cristãos devemos lidar com as falhas, fraquezas, os erros, as mancadas dos outros? Como nós devemos fazer isso? E aqui é talvez o ponto principal da mensagem de hoje. Qual é a comunidade que nós estamos construindo? O que deve ser a igreja do bairro? O que deve ser a minha vida cristã? Veja, assim como Deus me trata, sendo eu recebedor dessa misericórdia, dessa graça de Deus, eu também devo assim retribuir ao outro. Da mesma maneira. Então, como eu devo tratar, como eu devo encarar o erro, a falha do outro? Eu devo ajudar a voltar ao caminho certo. Veja, Gálatas 6:1, acabamos de ler. Numa outra versão aqui, versão transformadora. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, olha só, existe uma batalha. A gente busca por essa perfeição, por essa coisa, né? De sermos perfeitos, de nos apresentarmos perfeitamente, fazer tudo perfeito. É uma batalha em nós. Mas às vezes somos vencidos. Isso acontece. E se alguém for vencido, nós que às vezes, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, né, que às vezes está num outro patamar, né? Lembrando que esse patamar, né, às vezes eu tô lá em cima e meu irmão, minha irmã tá lá embaixo, e outro dia eu tô lá embaixo e ele ou ela tá lá em cima. Então, se eu estiver lá em cima, né, para a gente melhor entender, guiado pelo Espírito Santo, com mansidão, nós devemos ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Então, a nossa atitude quando nós surpreendemos alguém que foi vencido pelo pecado, eu vou até mudar essa palavrinha vencido pelo pecado para cometer algum erro, tá? Cometeu algum erro. Porque quando a gente fala de pecado, a gente já pensa logo na religião, né? E às vezes não é necessariamente um pecado religioso, vamos dizer assim, se é que eu posso falar assim. Mas às vezes deu alguma mancada com você, pisou na bola com você, pisou na bola comigo, tropeçou. Então, se você surpreender alguém assim, você e eu não devemos ser juízes. Devemos fazer exatamente o que Deus faz conosco todos os dias. Jesus é lembrado por João como um advogado, não como um juiz. Então, a fé que nós professamos, essa vida cristã que tanto valorizamos, ela deve ser coerente com os nossos atos diante das fraquezas dos outros. Então, veja, se nós pregamos um Deus que perdoa, um Deus que pega na nossa mão e nos ajuda a levantar,
um Deus que tem paciência conosco, um Deus, como eu li ali no Salmo 103, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele lembra da nossa estrutura. Se nós pregamos um Deus assim, e se nós nos sentimos tão bem com um Deus assim, um Deus que olha para nós, um Deus que é o próprio amor, nós devemos fazer o mesmo em relação aos outros. E isso não significa que nós não vamos falhar nesse ser com o outro, assim como Deus é conosco. Nós também falhamos nisso. E o outro também tem que ter essa compreensão. Como está escrito, vocês que são guiados pelo Espírito Santo devem. É uma ordem. Devem. Nós devemos fazer isso. Não se trata de uma opção. Então veja aqui que o verbo está no imperativo. Devem. É um dever. Porque, uma vez cristão, isso faz parte da nossa vida cristã. E a nossa conversa na sexta-feira, nossa conversa pastoral, falava muito sobre isso, sobre a falta de espaço para isso. Falta espaço nas igrejas para que as pessoas possam falar daquilo que está nos seus corações. Possam falar dos seus erros, das suas falhas. Possam realmente pedir ajuda. E muitas vezes essa falta de espaço não é por conta da instituição em si, mas é porque muitas vezes eu, Celso, independente de qualquer religião, muitas vezes eu, Celso, não admito que a outra pessoa fale, que a outra pessoa dê mancadas. Eu não admito isso porque eu faço de tudo para não dar mancada. Eu faço de tudo para não falhar. Eu faço de tudo para não pecar. Eu faço de tudo. E a pessoa às vezes não faz de tudo. E pisa na bola comigo. E aí vem a palavra de Deus e fala para o Celso, esse Celso, você que faz de tudo para não pecar, e etc e tal, guie o outro com mansidão, ajude-o a restaurar, ajude-o, encaminhe ele, ela, no caminho, ajude nessa restauração, ajude a encontrar o caminho certo. Ore uns pelos outros. É interessante, o Léo até mencionou na nossa conversa, que não foi na conversa, foi no estudo de quarta-feira, né? Nós estamos estudando Tiago, e quarta-feira passada a gente, né, leu aquele texto que fala da língua e tal. E aí o Léo mencionou que quando... mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente nas palavras dele, mas seria importante, às vezes, ao invés da gente falar mal do outro, orar pelo outro. Isso é interessante, porque às vezes nós nos apressamos mais para falar mal do outro, crucificar o outro, e se nós orássemos, pedíssemos para que Deus ajudasse o outro, talvez haver aquilo que você está vendo e ele não está vendo. Né? Cada um de nós temos um processo. Cada um de nós temos um processo de enxergar aquilo que Deus tem revelado. Então, ao invés disso, ore pelo outro. Peça a Deus pelo outro e peça por você mesmo. Agora, não é porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, significa que isso será fácil. E Paulo deixa isso claro no texto. Por isso eu devo entender que a retomada para o caminho certo, se endireitar, fazer a coisa certa, é um processo que às vezes é muito difícil, às vezes leva uma vida inteira.
Por isso que Paulo escreveu: vocês devem com mansidão ajudar. Com mansidão ajudar. E é ajudar, não é fazer pelo outro. É ajudar. Que esse tipo de coisa a gente nunca vai fazer pelo outro. E ninguém vai fazer por você mesmo. Mas assim como eu tenho que ajudar, também tenho que deixar ser ajudado. Então existem situações que não mudarão no nosso coração, na nossa vida, da noite para o dia, do dia para a noite. Então, como eu dizia, assim como existem diferentes, assim como as diferentes lesões no nosso corpo, físico mesmo, tem diferentes processos de cura, né? Você faz um cortinho no seu braço, aquilo, o processo de cura daquele cortinho vai ser diferente de uma operação cirúrgica que você fizer. É um processo. Então, assim como esse processo de cura, nas diferentes lesões que pode haver no nosso corpo, há situações de natureza emocional, comportamental também, que tem diferentes processos e períodos de cura. E a gente tem que entender isso. E nesse processo de cura do outro, do qual participamos, como aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, é bom lembrar também que passamos por processos semelhantes. Nós passamos por processos semelhantes. Agora, passamos no passado, passaremos no futuro, porque a vida é assim. Altos e baixos, tropeços e não tropeços. Por isso que Paulo escreveu que nós devemos nos cuidar. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então hoje é a vez do outro, que às vezes eu estou crucificando, mas a Bíblia diz que eu tenho que ajudar, e amanhã pode ser a minha vez. É muito provável que seja a minha vez. Muito provável. Às vezes a gente não quer admitir, mas estamos sujeitos a isso sim. Então, não podemos nos esquecer dos erros que já cometemos. É importante. Então, o processo que o outro está passando agora, nós talvez já passamos no passado de maneiras diferentes. Então, eu não estou dizendo que devemos deixar com que os erros do passado nos impeçam de prosseguir para o futuro. Eu não estou dizendo também que devemos nos lamentar dos erros que já cometemos. O que estou dizendo é que é bom lembrar do que passamos. O quanto fomos ajudados, pelo que já fomos perdoados. Nos ajuda a termos compaixão no processo de cura do outro. E nos ajuda a evitarmos o orgulho espiritual. E isso reforça as relações. Aliás, eu acho que uma das coisas que mais nos torna parecidos com os outros e os outros conosco é essa possibilidade de errar, de falhar. Eu vou contar aqui uma história rapidinho. No livro O Impostor que Vive em Mim, o autor Brennan, não sei se é assim que se fala, se lê, meu inglês é péssimo, Brennan Manning, deve ser assim. Ele disse que quando entrou no seminário, ele procurou o sacerdote ali e contou sobre as inúmeras rodadas de bebidas fortes durante os 3 anos quando ele estava na Marinha. E como que ele sofreu muito tempo dissipado em autocomplacência. E para surpresa dele, o sacerdote sorriu para ele e disse o seguinte: olha, regozije-se e alegre-se, você terá um coração compassivo por aqueles que andam nessa estrada solitária. Deus usará a sua transgressão para abençoar muita gente. Então veja, quando eu lembro do que eu já passei, dos processos que eu passei, isso me torna mais compassivo. Eu tenho mais compaixão em relação ao outro. Logo, eu me aproximo do outro. O outro olha para mim e não vê, nossa, você não é realmente super-homem. Você é uma pessoa também que sofre das mesmas paixões e dificuldades também que eu passo. E nisso nos ajudamos mutuamente. Semelhantemente, o autor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 17 e 18, diz o seguinte: portanto, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus,
e realizar o sacrifício que remove os pecados do mundo, uma vez que ele próprio passou por sofrimentos e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então veja, eu não posso esquecer dos sofrimentos e das tentações que eu passo. O próprio Jesus, sofrimentos e tentações, como está escrito, por conta disso ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então, tudo que eu passo de mal na minha vida também pode ser usado por Deus para me ajudar a ajudar os outros. E eu devo ajudar os outros, como é a tônica do texto lido hoje. Então não despreze as experiências ruins que você já teve antes, durante sua caminhada cristã. Não tenha remorso, não se autoacuse, tá certo? Mas são essas experiências que Deus quer usar para que você tenha um coração mais compassivo por aqueles que são surpreendidos em algum pecado. E esse ser surpreendido deveria ser e deve ser uma exceção na comunidade cristã. Deve ser uma exceção ser surpreendido. A regra deveria ser eu compartilhar. O Léo usou até uma expressão na nossa conversa. É melhor você confessar as tentações, acho que foi mais ou menos isso, confessar as tentações para não precisar confessar os pecados depois. E isso faz muito sentido, né? Então a regra na comunidade cristã, a regra na sua vida, que é a vida de quem observa a palavra de Deus, deve ser, das pessoas em relação a você, deve ser, o surpreender deve ser uma exceção. A regra deve ser o compartilhar das nossas fraquezas uns com os outros. Lembra que nós lemos em Tiago? Compartilhem dos seus pecados uns com os outros. Então, compartilhar as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas angústias. Jesus, quando chamou Pedro, Tiago, João para orar com ele, para que eles orassem com ele, a intenção era ter a companhia desses homens num momento difícil. Ele estava dividindo a carga com eles para conseguir continuar a caminhada. Nós precisamos do mesmo, senão desfalecemos. E essa deve ser a regra na comunidade cristã. Essa deve ser a regra na igreja do bairro. O ser surpreendido é exceção. Exceção. Então, a comunidade cristã é uma comunidade do bem, é um grupo de pessoas que estão interessadas em ajudar o outro. Não é um grupo de pessoas que estão preocupadas em ficarem ricas, usando Deus para isso. Não é isso. Os interesses da comunidade cristã ultrapassam a barreira do eu. É um grupo de pessoas que não só fala de Cristo, mas vive a sua lei. E essa lei é a lei do amor. Então, quando o pecado vence alguém da comunidade, os outros, com empatia, veem o quê? Uma oportunidade para fazer o bem. Por isso está escrito em Gálatas 6,10. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então veja, surpreender o outro ou ver o outro em pecado não é uma oportunidade para condenar, crucificar seu mau caráter, seu pecador, você merece o pecado, você merece o inferno, você agora vai para o banco, não vai mais pregar, não vai mais louvar. Não, não é isso. É uma oportunidade para fazer o bem. É uma oportunidade para ajudar a conduzir a pessoa no caminho certo. Então, vamos construir uma comunidade assim, uma comunidade em que nós possamos realmente mostrar o que somos. Isso não significa que nos acomodamos com aquilo que somos. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, não é nada disso. Não é nada disso. Mas a intenção aqui é entendermos que nós somos seres humanos, nós temos essa natureza humana, e isso nós carregaremos para o resto das nossas vidas. E se nós não tivermos essa natureza agora, nós que antes éramos
nascidos do primeiro Adão, agora nós somos nascidos do segundo Adão, Jesus Cristo. Nós temos agora uma natureza espiritual que cresce em nós e toma as nossas vidas. Essa natureza deve nos acompanhar de maneira que possamos ajudar os outros nas suas fraquezas e também sermos ajudados. Então, essa nossa conversa pastoral que acontece às sextas-feiras é algo que a gente precisa aprofundar muito, muito, muito. Precisamos ter coragem de abrir o coração, de falar, de ouvir também, né? Porque às vezes nós não queremos ouvir algumas coisas, né? Mas é necessário ouvir, é necessário para poder acolher. Então, essa nossa conversa pastoral que temos às sextas-feiras, tenha você também com seus amigos, com seus irmãos na fé, principalmente com aqueles que observam a palavra de Deus. Faça isso, isso é importantíssimo, é importantíssimo. O nosso desejo, o meu desejo, o desejo do Marcelo, o desejo do Léo, é que a igreja toda fosse assim. Mas sabemos que há obstáculos para isso, é praticamente impossível. Mas esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão. Porque nisso se manifesta o Evangelho, nisso se manifesta Jesus Cristo, nisso se manifesta o Espírito de Deus. É nessas coisas que Deus faz a obra que precisa ser feita. Então, nessa difícil tarefa, como está escrito em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse desafio que o Senhor coloca, que temos lido aqui na tua palavra, que é colocado diante de nós, de ajudar o outro na sua falha, no seu pecado. Nos ajuda, Senhor, a não sermos apenas ouvintes dessa palavra, mas que nós possamos praticar, colocar ela em prática nas nossas vidas, não só na igreja, na nossa casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, no nosso trabalho, com os patrões, com os subordinados, os empregados, onde quer que estivermos, Senhor, em todas as nossas relações, porque nisso se manifesta o seu amor. Assim como o Senhor tem manifestado o seu amor a cada um de nós, que nós possamos manifestar esse amor assim também. Em nome de Jesus. Amém. The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund.
Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love, and empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.